Boa noite, pessoal, quem está com a gente aí. Bem, vamos ver quem chegou aqui agora. Deixa eu ver aqui quem está, se eu conseguir chegar para o YouTube aqui, quem está. Tem 12 nos assistindo. 12 pessoas lá da... Uhum. Tinha 40 na sala, mas assim mesmo, né? Só vai chegando, né? Uns estão vindo do trabalho ainda, uns estão... Pois a gente... Tá o Vender aí com a gente, tá a Valesca, Opa. O Sargento, o Wagner, né? O Wagner tá aí, o Edson. O Wagner tá aí? O Wagner tá aí, tá. Opa. Martin Vibel tá aí também, isso aí. Muito bom. Muito bom. Vamos ver quem mais está aqui, Edion. Ver Martin Vibel, Nadir tá com a gente aqui também. Opa. Uhum. Isso aí, muito bem. Edson, Marcos, Daniel Buffon, Ivan Silva, Ida, Nelly Dias, Eduardo Hermans. Isso aí, pessoal. Quem está interessado no curso, né? Zuleika, Daniel, estão todos aí. Quem está interessado, né, quem puder, tem 20 pessoas já, Edil, na sala. Que bom. Eu vou sair, então, vou deixar para ti. Pode ser? Tá, vamos lá, então. Vai falando comigo, eu vou botando, vou passando, tá? Pode ir. Joia, tranquilo. Então pode pôr a tela inicial, vamos começar, então, né? O curso seria sobre a classificação, então, de variantes do 960, né? Às vezes, quando a gente vê um 960 à venda, normalmente ela 6A, 7A, 8B, então é uma coisa até assim que muita gente não sabe, né? Mas é um tipo de coleção, fazer a coleção por variantes, seria quase que o último estágio, né? E a gente fala 960 porque é o mais colecionado, né? Mas as variantes têm todas as moedas, né? A classificação de variantes seria uma alteração do cunho dentro do mesmo ano da moeda, inclusive até do plano real tem variantes, né? Que não são tão valorizadas quanto as outras moedas de outros planos, né? Mas as moedas de cobre tem muitas variantes, né? Mas o 960 hoje no Brasil é o que é mais estudado, né? Então vem de uma longa data aí de outras gerações, outros numismatas aí já fizeram a classificação de variantes, sempre vai aparecendo coisa nova, né? E sempre vai sendo acrescentado. Então parece um bicho de sete cabeças, fazer isso realmente é um bicho de sete cabeças, né? Porque até quem coleciona o 960 às vezes na coleção tem uma peça lá que está classificada errada, então isso acontece e não é tão difícil. Já ter pessoas que comprou um 960, estava listado como uma variante e não era aquela variante, era outra, né? Então aí a importância de se saber, porque no catálogo, por exemplo, tem um 960 de 1810. Então tem o valor dele lá, R$500, 700, 1.000, e está lá de acordo com o grau ali de conservação, né? Mas a partir do momento, de repente, você sabe que base é aquela moeda de 960, ou você consegue identificar que variante ela ela pode ter até um valor a mais agregado. Então, muitas pessoas, por conhecimento, né, acaba olhando em leilões, olhando em encontros, né, e acaba encontrando ali uma variante que seria uma variante mais rara, né? De repente a pessoa, mas eu não coleciono variante rara, mas daí acaba comprando, né, por saber o que é, comprou por 500, era uma variante rara, vendeu por 10, 15 mil, já tive casos assim que eu vi, né? E acabou investindo em outras coisas. Então, hoje, o conhecimento, quanto mais você sabe sobre determinado assunto que você coleciona ou que você não coleciona, mas quanto mais você sabe, você acaba saindo na frente. Isso não é só na numismática, em qualquer campo, né? Então, quanto mais você sabe, mais ali você vai ter chances de ter uma oportunidade de comprar uma coisa legal. Depende no leilão ali, te oferece uma moeda e não dá tempo ali de você correr no catálogo, ver. Então, se você olha um lote, por exemplo, algumas moedas de prata, você fala, peraí, aquelas moedas já valem por aquelas moedas, né? E a variante também é o mesmo caso. De repente, você viu uma moeda em leilão, falou, opa, peraí, deixa eu dar uma consultada. Normalmente a pessoa já coloca a variante 6A, 7A, 8A, 9B, aí tudo bem, você já pode ir na variante e ver o que é. Ou se não, de repente a pessoa coloca assim, A, classificar. Porque não é um trabalho fácil, né? Tem algumas que você consegue identificar fácil, outras
pela própria cunhagem da moeda, acaba sendo mais difícil, né? Então, para não jogar tudo isso numa vez só, resolvemos criar um primeiro módulo iniciante de 960, porque o 960 ele foi cunhado de 1809 a 1834, então passou por vários reinados, passou pelo Brasil Colônia, pelo Reino Unido e pelo Império. Então a gente precisa entender também a parte histórica do Brasil, como que estava a parte histórica do Brasil e de Portugal, por que foram cunhadas as moedas, por que foi recunhadas em cima dos R$8. Então, na aula de hoje a gente vai fazer um apanhado ali sobre a parte histórica e sobre o 960 na colônia. Então, daí o título ali do que é Identificando Variantes 960, módulo 1. Se eu jogasse tudo numa vez só, é uma coisa meio complicada, né? Então a gente tem que ir digerindo, tem que ir entendendo, depois a gente abre o grupo também para fazer perguntas, né? Porque eu sei que não dá tempo para anotar tudo, e realmente não é para anotar, são coisas que o conhecimento, nesse caso, vamos ter que ir pegando, e cada um que quiser se inteirar, pelo menos vão saber o caminho do que procurar. Então essa é a ideia desse primeiro módulo. Podemos passar daí, Jonas? Começando? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar lá, Jonas. Se você quiser ampliar a tela e deixar a sua tela, por mim, tranquilo, viu, Jonas? Tá, então seria hoje a primeira aula, que seria a parte histórica e os R$960 da colônia. No desenho lá de cima seria o desenho o designer, então, do tipo que seria o 960 na colônia. Ele tem, quando você vê esse tipo de desenho, e com o tempo você já passa a identificar que quando tem o brasão português com a coroa em cima, no anverso, você vai, opa, peraí, isso daí já é colônia. Mesmo que não apareça a data, você já vai identificar o período que é a moeda, e é delas que a gente vai falar hoje. Pode passar, Jonas? Então a gente inicia falando do seguinte: a Casa da Moeda do Brasil, para quem não sabe, foi fundada em 1694, né? E a primeira série de moedas cunhadas, a Casa da Moeda foi fundada em 1694, e no ano posterior, no ano seguinte, em 1695, que ocorreu a primeira cunhagem de moedas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a série que se enquadra no 960 é essa série. Quando surgiu a Casa da Moeda, surgiu uma série de moedas. A série que eu falo, por exemplo, vamos colocar ali o Plano Real, primeira e segunda família. Então, essa família de moedas é onde se insere o 960, mas curiosamente o 960 ele não estava nessa primeira série, que foi cunhada a partir de 1695. Então, seria a que a gente ouve falar, a série das patacas, né? A pataca é o R$320, e ele que deu nome à série, né? Então, temos os valores faciais de 640, e sempre a metade. Se você prestar atenção, então é os 640, 320, que é a metade, o 160, a metade dele é 80, a metade do 80 é 40, e a metade do 40 é 20. Nessa época, o valor relativo à moeda era relativo ao valor da prata. Então, a prata, a quantidade ali, vamos pôr ali do peso de gramas que tinha aquela moeda, era o valor do mercado que era o valor da prata. Então, por isso até que chegamos nesses valores bem quebrados, porque era o valor que identificaria com 640 eu compro tantas gramas de prata, que era a quantidade de pratas que tem a moeda, né? Aí as moedas de 40 e 20 réis, né, apesar de não ter data, são as menores ali da série, né? Elas foram cunhadas somente em 1695 e 1699, que eram moedas muito pequenas, então elas foram substituídas posteriormente, pelas moedas de cobre. Então elas pararam de serem cunhadas, né? E por aí continua, né? Então a moeda chamada então de uma pataca é o R$320, que a gente já comentou aqui, né? E essa série ela foi cunhada de 1695 a 1834, mas o 960 réis ele só começou a ser cunhado em 1809. Aí a gente vai, mas por quê?
Por que não foi cunhado nessa época? Então, é isso que a gente precisa até entender, né? Que por que surgiu a Casa da Moeda? Porque não tinha o 960, que seria o valor mais alto da série, né? Mas até então, até 1809, o valor mais alto da série seria os R$640. Podemos passar, Jonas? Aí a gente vai entender o seguinte, por que surgiu R$960 no Brasil? É interessante porque é uma moeda que só surgiu justamente por algumas questões históricas que aconteceram em Portugal, né? Então, o 960 só surgiu por fatos ocorridos na Europa e nas colônias da Espanha. A primeira coisa foi o seguinte, foi a descoberta de prata em Potosí, na Bolívia, e por causa das guerras de Napoleão Bonaparte na Europa, né? O que aconteceu? Então, havia uma guerra ali quase que no continente europeu inteiro, né? E isso afetou Portugal, porque Portugal ali ficou no meio da guerra. Aí o Napoleão ele estava em guerra acirrada ali com a Inglaterra e eles decretaram o bloqueio de compra com a Inglaterra. Então não se podia mais comprar nada da Inglaterra, e Portugal querendo romper isso, porque ele tinha um vasto comércio ali com a Inglaterra, com os outros países, e Napoleão colocou lá, se fizer a transação, se romper esse bloqueio, daí a gente vai invadir Portugal. E acabou acontecendo mesmo, acabou invadindo Portugal. E o que aconteceu? Foi na época da Maria I, e quando era o príncipe regente era o Dom João, que acabou virando Dom João VI, né? Que é o pai de Dom Pedro I. O que eles fizeram? Eles juntaram toda a corte portuguesa, né? E vieram para o Brasil, porque era dentre as colônias da África e as colônias que eles tinham, aqui era mais rica, que tinha mais produzia, era a do Brasil, até pelo tamanho, né? Então, era uma época forte do açúcar, né? De madeiras nobres, do ouro, né? Também, que no Brasil não era tanto, a extração ali estava, mas ali já tinha as Minas Gerais, então eles resolveram vir com toda a corte para o Brasil. Pegaram os navios, colocaram os pertences, o que deu para trazer, e vieram para o Brasil. Só que o que acontece, né? Quando eles vieram para o Brasil também, era uma corte de 20 mil pessoas. E aqui era uma colônia, então não tinha tudo que a corte necessitava. Então eles se viram obrigados, né? Principalmente o regente, de fazer virar. Então, o que eles faziam em Portugal, eles tinham que fazer aqui no Brasil, fazer girar dinheiro para manter ali, né? Então, aumentou o imposto, criou moedas, e foram várias ações que foram feitas no Brasil justamente por causa disso. Então, o 960 em si, ele só nasceu justamente por causa disso, por causa das guerras de Napoleão. E é interessante quando a gente alia, por exemplo, um tipo de moeda com o que estava acontecendo na época. Isso não é só no 960, mas tem muitas moedas ligadas, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que várias moedas foram cunhadas, por exemplo, não em ferro, porque o ferro já era utilizado na guerra, então era utilizado outros metais, né? Então era utilizado o alumínio, então outros tipos de materiais, né? Inclusive até foi cunhado até em madeira, por exemplo, algumas moedas ali, né? Então o fator histórico contribui também para alguns tipos de moedas, né? De ter alguns tipos de moeda. Em 960 foi por isso, ele surgiu por causa disso, porque a família portuguesa, a corte portuguesa estava fugindo das guerras de Napoleão Bonaparte, né? E vieram todos para o Brasil, e ali eles precisavam fazer girar, precisava fazer algumas situações, né? Que para poder se manter a corte aqui no Brasil. Podemos mudar, Jonas? Neutrogena Bright Boost, um anti-sinais que acelera a renovação celular em até 10 vezes.
Ali essa é uma gravura, né, um quadro de época mostrando, né, todos os navios, as naus portuguesas trazendo as famílias, a corte real para o Brasil. Então era o alto escalão, vamos pôr assim, né, vieram todo para o Brasil com seus escravos, empregados. Então calcula-se que foram 20 mil pessoas que vieram nessa primeira leva da corte, né? Então, toda a família real portuguesa acabou vindo para o Brasil. E era uma coisa inesperada, quer dizer, não foi... você imagina estar morando numa casa, ter que mudar de casa e tem que fazer algumas coisas e não tem dinheiro, então você tem que... Eu preciso vender isso, preciso fazer aquilo. Então, foi isso que aconteceu. Foi uma coisa inesperada, eles não pensavam em sair de Portugal, né? E acabaram escolhendo a colônia do Brasil. E graças a isso também, muita coisa nessa época foi feita aqui no Brasil, justamente pela corte portuguesa estar no Brasil. Podemos passar, Jona? Então ali é um outro quadro, ali a gente vê ali a chegada da corte, né? Ali o Dom João VI num quadro, né? Então a solução adotada foi fugir para a colônia do Brasil com toda a corte portuguesa, que chegaram em 22 de janeiro de 1808, na Bahia, obrigando que fossem adotadas diversas medidas econômicas. Podemos passar daí, Jonas? O que acontecia? Aqui no Brasil, justamente pelas minas de Potosí que foram encontradas, né, na América, né, circulava aqui no Brasil o R$8, e o R$8 ele valia 750 réis. O valor dele em peso era 750 réis. Então ele circulava aqui, tem um R$8 aqui, valia 750 réis. Qualquer transação que você fosse fazer é o que valia. Quando o rei veio para o Brasil, ele visualizou aquilo lá que poderia colocar um valor a mais nele, né? Então, a primeira medida adotada, então, foi se aplicar um carimbo de 960 nas moedas de R$8. Isso foi feito num período muito curto, tanto é que essas moedas de R$8 com carimbo de 960 são bem... Não é assim raro, mas é bem escasso. Algumas são bem difíceis de se conseguir, né? E foi um período curto, porque quando eles começaram a fazer isso, quem fazia viagens, fazia transporte, começaram a visualizar o seguinte: eu vou para os países, vou para o Peru, vou para a Bolívia, para os países próximos do Brasil. Eles traziam o R$8 e no próprio caminho, como era um carimbo dos dois lados, um carimbo simples até, né? Simples assim, né? Mas dava para falsificar, mais fácil falsificar o carimbo do que uma moeda inteira. Então eles começaram a buscar essas moedas e carimbar no caminho, né? Então, aí o rei, nisso ele percebeu, falou: opa, peraí, então não dá mais para mim fazer isso. O Brasil não tinha prata. No Brasil nunca teve minas de prata, tivemos minas de ouro, mas prata e cobre eram materiais importados. Então, o rei de Portugal sinalizou, ele pensou o seguinte: se eu aumentar o valor, quer dizer, o que se valia 750 réis em metal, se eu colocar 960, ele vai se manter. Então, o pessoal vai querer fazer comércio, vai trazer aqui a prata, vai levar o ouro, vai levar produtos, mas não tem interesse de levar essas moedas carimbadas fora, porque mesmo carimbado com 960, o R$8, se voltasse para o país de origem, lá ia valer menos do que se valia aqui. Então não era vantagem, era vantagem trazer de lá e usar aqui no Brasil. Então, por isso que acabou vindo uma grande quantidade de R$8, acabou vindo para o Brasil. O Brasil tinha muita coisa que se interessava às outras colônias da Espanha, principalmente, né? Principalmente o açúcar naquela época, o pau-brasil e outros tipos de materiais, né, que tinha aqui do Brasil. Então, inclusive o ouro também, né? Então, essas moedas vinham aqui de monte, circulou uma quantidade muito grande de moedas.
Aí o Dom João fez essa carimbagem porque era uma coisa ali que precisava ser rápida, né, para solucionar, mas quando ele começou a ver que começou a aparecer muitas falsificações, ele desistiu. Aí ele resolveu fazer a recunhagem completa daí dos R$8. Podemos passar daí, Jonas? Tá. Além dessas medidas, além do 960, ele fez o seguinte, isso falando no sistema monetário do Brasil, né? Ele fez a carimbagem das moedas de cobre, cunhadas anteriores a 1803, que era um padrão maior de moedas, com carimbo de escudete. Então foi nessa época que foi aplicado o carimbo de escudete nas moedas de cobre, foi em 1809. Para dobrar o valor das moedas, padronizando dessa forma o tamanho das moedas com os padrões anteriores. Então, ele diminuiu o cobre das moedas e aumentou o valor monetário. Só que ele precisou daí, nas moedas que já existiam no Brasil, em vez de ele fazer a recunhagem, ele fez a solução aplicando o carimbo de escudete, que a gente vê em moedas de cobre. Ele também carimbou as moedas da série J de Dom José I, né, levando os valores de 600, 700, 600, 300, 750 e 75 para esse padrão das patacas de 640, 320, 160 e 80 réis. Então ele uniformizou. Essas moedas circulavam em alguns locais do Brasil, né, principalmente onde tinha as minas de ouro, né? Aí várias outras medidas foram adotadas no Brasil, mas assim, vamos se limitar nas moedas, que já é muita coisa, né? Então, o Brasil também deixou de receber moedas que eram cunhadas em Lisboa, passando exclusivamente às casas de moedas do Brasil. Se a gente olhar no catálogo de moedas, as moedas de prata e de cobre desse período, algumas assim você vai ver lá, cunhada em Lisboa, para o Brasil. Então, essas moedas foram cunhadas em Portugal para ser mandado para as colônias. Depois de 1809, essas moedas não foram mais cunhadas em Portugal, foram todas elas cunhadas exclusivamente no Brasil. Então, é por isso que até a gente começa a levantar a parte histórica, não só de 960, mas a gente começa a entender também o porquê de algumas outras séries de moedas que acabou acontecendo também. Então, o carimbo de escudete foi dessa época, as moedas de Portugal já não eram mais cunhadas em Portugal, eram cunhadas só no Brasil. Isso aconteceu com 960 também, né? Que a partir dessa data foram cunhadas só no Brasil e foram recunhadas no seu todo, não mais como um carimbo. Aí podemos passar, Jonas? Então, daí é o seguinte, o carimbo de 960 foi utilizado, como até já frisei, foi utilizado de forma provisória e autorizada em 1 de setembro de 1809. Aliado a crescente falsificação foi deixado de ser utilizado para dar lugar aos recunhos completos. Então, esse 960 seria o 960 primitivo, você poderia falar assim. Então, ele foi utilizado, o carimbo, e a partir das falsificações foi deixado de lado. Então foi um período muito curto, ali foi de setembro de 1809 até o final de 1809, porque em 1810 já não foi mais aplicado, porque 1810 é o início das moedas cunhadas de 960. Podemos passar, Jonas? Aí já chegando na parte das moedas, então, daí no Reino Unido foram cunhados de 1809 a 1816 nas casas da moeda do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, né? Então temos 3 casas de moedas, então, que tem as letras monetárias, então, de 960. Então, elas foram cunhadas, então, no Rio de Janeiro, na Bahia e Minas Gerais, né? Ali está escrito Reino Unido, mas ela foi da colônia, Reino Unido e depois Império, mas 1809 a 1816, na verdade, seria o Reino Colônia.
foi no Brasil colônia esse período, né? Aí a autorização da cunhagem se deu no alvará de 20 de novembro de 1809. Então a gente viu que, por exemplo, os carimbos foram de setembro, então setembro, outubro, novembro, foram 3 meses de aplicação do carimbo de 1960, porque já em novembro já tivemos um alvará já determinando a sua cunhagem completa, né? Então, e o que acontece? Em 1809, nós não temos o 960 cunhado, ele na forma inteira, né? Temos apenas ensaios monetários com a data de 1809. Então, ele começou a ser planejado em 1809, mas ele não chegou a entrar em circulação em 1809, né? Então, dessa forma, daí foi criada a moeda de 3 patacas, né? A gente fala 3 patacas no 960, que seria 3 moedas de 320. Por isso que a gente fala, é o patacão. Então, o patacão, na verdade, quando a gente fala, seria o 960, que ela seria a união de 3 moedas de 320, que daria o valor de 960. Então, era assim que ele era conhecido e é conhecido até hoje. Então, o patacão, quando a gente fala, é o 960, né? Aí as moedas recunhadas, principalmente sobre 8 reais provinciais e coloniais, né, exigiam que fosse criada vários cunhos, principalmente pelo sistema de cunhagem na época, era o balancim, sendo cunhado por pressão e não por batida. O que acontece, né? O tipo de cunhagem, hoje a gente conhece a cunhagem que é batida, que a gente já lembra no martelo, batendo. Naquela época não era através de um balancim. O balancim, ele funciona através de uma prensa de rosca. Então, na verdade, o disco, ele era amassado. Então, se girava o balancim, né, a alça ali do balancim, para se fazer a cunhagem da moeda. Mas esse sistema era todo manual, né, e os cunhos acabavam se quebrando, então ele tinha uma quantidade de cunhagem menor do que seria de hoje, né? Hoje, por exemplo, daria para cunhar tantas moedas, naquela época não, naquela época, de repente se cunhava 10 moedas, se quebrava o cunho e tinha que substituir. Aí o que acontecia? De repente você substituía o cunho do anverso ou somente o cunho do reverso, e o outro cunho você ia ver e falava assim, não, o outro cunho dá para continuar usando, então vou continuar com esse de baixo. Então, por isso que acontece, a classificação dos 960, primeiro ele é classificado pelo seu anverso, é o lado que tem a data da moeda, e depois seria o reverso, né? Então, quando a gente, até adiantando, quando a gente vê a numeração 6A na classificação, então eu sei que o 6 seria a sexta variante de um anverso, e o A seria a primeira variante do reverso. Pode acontecer, por exemplo, ser 6B. O que aconteceu? Utilizaram o mesmo anverso, que seria o número 6, e utilizaram um outro reverso, que seria o B. Então, tem essas variações também, né? Então, algumas variantes, por exemplo, é o 6A, só tem o 6A, por exemplo, né? Algumas outras variantes, o reverso foi utilizado vários outros reversos, né? Então, ele tem uma variação, então não tem uma fórmula correta. Algumas variantes são bem mais fáceis de identificar, outras são mais difíceis, que são um anverso, são vários reversos, tem algumas que são vários reversos e um anverso. Então, por isso que o catálogo de uma importância tremenda, né? Então a gente vai entender como é feita essa classificação, mas não tem como fugir depois do catálogo depois para fazer a conferência, né? Então esses cunhos ali que está em vermelho, esses cunhos se desgastavam e eram substituídos, criando assim as variantes das moedas de 960 réis. Pela quantidade de moedas que foram cunhadas nesse período e pela quantidade de variantes que temos, né, a gente sabe que foi uma quantidade grande, e não tem um padrão, por exemplo, por que uma variante é mais escassa que a outra? Justamente por causa do tempo que ela foi utilizada. Então, por exemplo, algumas variantes, alguns anversos e reversos, elas tiveram uma vida útil maior, então cunhou uma quantidade maior de moedas, né? E outros não foram tantos. Então, o que aconteceu? Algumas, eles, de repente, começaram a cunhar por algum erro lá, acabou quebrando. Vamos supor que cunhou 3 moedas, quebrou. Aí você está gerando
criando uma variante rara, uma variante mais escassa, mais difícil. Isso que acontece no 960. Então, quanto menos peças temos na população de moedas cunhadas, mais que ela vai ser mais rara ali, vai ser uma variante mais escassa, né? Então, a quantidade de moedas cunhadas de 960 pode ser verificada nos catálogos de moedas, né? Então, não temos todas essas numerações, né? Todas as quantidades, mas se você olhar no catálogo de moedas, catálogo normal que você tem de moedas, você vai ver lá 960 de 1810. Então, você vai ver lá que tem uma quantidade de X moedas cunhadas dentro desse universo de moedas cunhadas, que a gente até não sabe se aquele valor é real ou não é, se for anotado da forma correta, mas dentro daquela quantidade de moedas, por exemplo, está lá marcado 100 mil moedas 960 do ano X. Dentro daquela quantidade existem várias variantes, que tanto de anverso e de reverso, que é isso que dá um valor adicional a essas moedas de 960, e é um tipo de coleção mais avançada que alguns colecionadores fazem, né? Além de ter a moeda do ano, ele ainda coleciona por variante. Então, qualquer modificação que houve no cunho, seja do anverso ou do reverso, ela é identificada por aquela numeração. Então, é dessa forma que se identifica a variante. Podemos passar, Jonas? Essa seria a máquina de cunhagem, é uma prensa, ou balancim, né? Seria a prensa de cunhagem, essa é uma das primeiras prensas de cunhagem de moedas do Brasil, provavelmente cunhou muito 960 dessa forma. Então, ficava uma pessoa de um lado e outra do outro lado, outra colocava ali o cunho, o cunho já está ali, né? O cunho seria a parte de cima e a parte de baixo, e se colocava o disco do 8 reais entre os dois cunhos, e era girada essa manivela que fazia a cunhagem da moeda. Então, a moeda era cunhada uma a uma. Podemos passar daí, Jonas? Essa é mais ilustrativo. Então, esse seria o desenho da moeda do 960 reais, cunhado de 1810 a 1816, que seria no Brasil colônia. Então, temos ali, no lado onde temos a data, seria o anverso da moeda, e onde tem o brasão, seria o reverso da moeda. Podemos passar, Jonas? Uma das coisas até importantes de se conhecer nessas moedas inclusive que faz parte da identificação dessas moedas, é entender a legenda utilizada nessas moedas, porque como partiu de vários reinados, né, ela teve algumas modificações na sua legenda. E mesmo dentro do mesmo reinado, o que acontece? Às vezes uma letra ficou mais próxima, outra ficou mais longe. Então, a identificação da variante até importante você identificar e saber essa legenda. Então, nessa legenda, por exemplo, o sistema português ele utilizava o latim nas legendas das moedas, e era todo abreviado para poder caber tudo aquilo que eles colocavam, né? Então, nessa primeira moeda, por exemplo, de 1810, ela foi cunhada no reinado de Dom João, que ele foi, na verdade, ele foi regente, porque ele assumiu, ele não era rei, porque a mãe dele, a Maria I, ainda era rainha, só que ela por um problema mental de saúde, ela não podia mais administrar, mas no reinado de Portugal, enquanto o rei não morria, ele era o rei, continuava sendo rei, e se colocava ou o filho ou uma pessoa como regente no lugar do rei para tomar as decisões. Então, nesse período, Dom João, que ele é príncipe regente, que depois ele passou a ser Dom João VI, é ele que teve os nomes nas primeiras moedas de 960. Então, ali temos o exemplo na primeira linha, da forma que está na moeda, com a pontuação, né? Dom João,
tá todo abreviado ali, né? Então, na linha de baixo, daí já seria esse nome abreviado, ele seria como se fosse ele já o nome correto em latim. E depois ele traduzido na linha de baixo seria Dom João, por graça de Deus, príncipe regente de Portugal e senhor do Brasil. Então, essa tradução se remete a isso. O que acontecia? Alguns gravadores eles faziam essa efemização, a forma de se colocar essa legenda, a abreviação, cada um tinha assim um padrão, mas volta e meia acabava tendo algumas modificações, seja pela posição, um pouco mais larga, um pouco mais curta, mais próxima da coroa. Então a coroa mais larga ficava mais apertada, então se mudava um pouco a posição. Então, até no quadro vermelho está ali, importante para identificar as variantes, é importante conhecer a legenda nas moedas e suas alterações em cada variante. Então, a gente vai descobrir ali, mais para frente, o porquê disso, né? Então, são muitas informações, por isso eu até falei, não dá para anotar tudo, mas a gente vai fazer um apanhado de tudo e a ideia é começar a assimilar, porque são muitas informações, eu reconheço que eu sei que é difícil, assim, no primeiro momento, captar tudo, anotar tudo, então seria mais assim, uma aula introdutória ali para a gente conhecer realmente o 960. Eu sei que alguns têm o 960 na coleção, outros não têm, mas eu sei que a partir dessas aulas vão começar a olhar em leilão, vou ver lá no Mercado Livre, essa daqui é uma moeda da colônia, então você já começa a identificar, você já começa a saber qual o ano da moeda, como identificar o que é o 960, então isso que é interessante, né? A gente começar a entender também, não vou colecionar por variantes, porque é uma coleção mais avançada, que despende de um valor ali meio alto para fazer esse tipo de coleção, né? Mas você conhecendo também a moeda, você vai saber também o que tem na mão, vai saber conseguir identificar um 960 que de repente você tem na coleção, ou que você viu à venda e você tem um tempo maior ali, você consegue fazer a identificação dessa variante. Podemos passar, Jonas? Ali, só para identificar, no Brasil colônia, esse centro da moeda do anverso, na verdade, é o brasão de Portugal, né? O brasão utilizado na época do Brasil colônia, que seria o brasão de Portugal. Então, na verdade, seria uma forma estilizada. Então, temos os castelos, o escudo, o brasão e a coroa. Por que eu estou mostrando isso? Porque nas moedas há uma diferenciação de posição de castelos, posição de coroa. Na parte de cima da coroa a gente vê vários pontos ali que a gente chama de pérolas, né? A coroa tem cruzes, a cruz no topo da coroa também ela tem uma quantidade também de cruz utilizadas, né? Então tem cada parte, por exemplo, desse brasão, ele tem um nome que na identificação vai te facilitar em alguns casos, porque, como eu disse, como as moedas são recunhadas, a maioria dos 960 reais na colônia, todos são recunhados sobre R$8, né? Ou moedas no padrão de peso do R$8. Algumas são muito bem cunhadas, então é mais fácil de identificar a legenda, é mais fácil de identificar alguns pontos. Outras nem tanto, porque a legenda da peça base acaba encobrindo, né? Então, quanto mais elementos para se identificar daí a variante, é o que vai te facilitar. De repente, para uma moeda bem cunhada 960, em alguns pontos ali você já consegue fazer a identificação, outras nem tanto. Então, outras você vai ter que saber o nome de cada coisa, por exemplo, o que é o primeiro castelo, o segundo castelo, o que é a pontuação da legenda, a quantidade de pérolas da coroa, e a gente vai ver justamente isso. Podemos partir para outra, Jonas? Essa seria daí o reverso daí das moedas do 960 da colônia, né?
mesma coisa, tem a legenda em 4 legendas separadas ali, que é sobre esse sinal nasceu e permanecerá, né? Abreviado também. E ali na parte central seria, por exemplo, o escudo armilar, que é uma peça ali da navegação portuguesa, né, estilizada no centro do brasão, e por trás dessa peça ali que está do lado, ali, coloquei do lado, seria a cruz, né, a cruz de Malta, né, a cruz utilizada, a cruz portuguesa, né, utilizada nas moedas de Portugal. Então foi feita essa composição no 960. Então, quando a gente fala sobre esse sinal nascer e permanecerá, seria a cruz, na verdade, a cruz da Ordem de Cristo, né, a cruz de Malta. Então essa composição de todos os reversos que a gente vai ver no Brasil Colônia, de 1810 até 1816. Podemos passar daí, Jonas? Aqui a gente já vai iniciando, então, no sistema de classificação do 960 réis. Aí seriam os passos, o passo a passo de cada coisa que a gente precisaria identificar numa moeda para poder fazer a identificação da sua variante. O primeiro caso, então, seria identificar o ano da cunhagem. Se a gente não souber o ano que a moeda foi cunhada, dificilmente a gente vai chegar na sua variante, né? Segundo, isso eu estou colocando aqui, mas a gente vai desmembrar daí cada um desses itens. Segundo, identificar a letra monetária. A letra monetária seria a casa de cunhagem que essa moeda foi cunhada. Seria no Rio de Janeiro, na Bahia ou em Minas Gerais. O terceiro, identificar a posição das legendas, que a gente já começou, deu uma pincelada ali, sabendo, conhecendo a legenda, então, das moedas do período colônia. O quarto, identificar as pérolas da coroa. Apesar de ser um brasão português, cada gravador, cada um deles tinha um padrão de cunhagem, de feitio dessa coroa. Então, cada um fazia de uma forma, uns colocavam mais larga, mais alta, com uma quantidade de pérolas, que a gente fala os pontos que se fazia a coroa. Então, cada moeda, cada determinado período é um tipo diferente de pontuação. Depende até não sabendo a data, mas conseguir identificar a coroa, é possível até identificar o ano da moeda. É mais difícil, mas até dá pela coroa, né? O quinto, conhecer toda a descrição de cada parte de uma moeda. Justamente pelo 960, ele tem uma moeda base, nem todos os 960 são bem cunhados. Alguns, a peça base acabou cobrindo alguns elementos do 960. Então, saber identificar cada nome da peça em si ali, é que vai te ajudar daí também na classificação de variantes, porque num primeiro momento você olha um catálogo de variantes, ele tem alguns passos a passo ali, conforme eu passei aqui, né? Seria o ano, a letra monetária, a posição de legendas, e quando começa a ficar mais difícil a classificação, ele tem outros elementos também que a gente pode está confirmando se realmente é aquela variante. Então, é importante saber também o nome de cada coisa, de cada elemento ali do 960. Isso no catálogo ele tem o nome de cada uma. Eu dei uma pincelada ali mais para frente, mas assim, basicamente seria isso. Primeiro passo, identificar o ano, identificar a casa da moeda que ela foi cunhada, né? Identificar a posição das legendas, identificar as pérolas da coroa e conhecer a descrição de cada parte de uma moeda daí. Podemos passar, Jonas? Coloquei ali um 1810, seria como uma peça que eu vou usar de exemplo para a gente fazer a identificação, então, de uma variante, para a gente começar a entender, mesmo não tendo o catálogo de variantes em mãos, né, eu vou mostrar a forma que é feita essa classificação de variantes quando a pessoa pega essa moeda pela primeira vez. Então, seria aquele passo a passo que eu passei anteriormente, explicando o que a gente tem que começar a identificar numa moeda. Podemos passar daí, Jonas?
primeiro passo seria fazer a identificação do ano da moeda. O ano da moeda, ela fica ali entre o final do escudo e o começo da coroa. Então a gente percebe o seguinte, está do lado esquerdo 18 e no outro lado 10. Então, se juntando isso, essa moeda seria do ano de 1810. No Brasil Colônia, todas as moedas cunhadas no Brasil Colônia é dessa forma. Então, a data dessa moeda, de repente, como que vejo a data, tal? Então, no Brasil Colônia, as moedas eram cunhadas dessa forma, né? É dessa forma que eu vou identificar o ano que é essa moeda. Então, já conseguimos ali identificar que essa moeda é de 1810. Já seria o primeiro passo da gente fazer a classificação daí da moeda. No 960, o ano, dificilmente ele não vai ter o ano no Brasil Colônia. Ele fica numa posição ali que ele ficou assim, nas cunhagens das moedas, dificilmente ele acaba cobrindo a data da moeda, né? Então, assim, 90% dos 960, a não ser que seja bem desgastado mesmo, mas aí, mesmo que for uma variante rara, daí, se não tiver a data da moeda, dificilmente vai se alcançar um valor adicional, né? Mas o primeiro passo ali, já identificando que seria o ano da moeda. Podemos passar daí, Jonas? Segundo caso seria a identificação, então, da letra monetária, onde essa moeda foi cunhada, se ela foi cunhada no Rio de Janeiro, foi cunhada na Bahia, ou foi cunhada na Bahia. Questão de Minas Gerais a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque é um caso daí à parte, porque a identificação quando a gente fala identificação de variantes, a gente fala identificação das variantes do Rio de Janeiro e da Bahia, são as duas que entram identificação e são as duas únicas que tem catálogo. Minas Gerais não tem a classificação de variantes, até pela raridade das moedas, se tem uma moeda de Minas Gerais ali já é uma coisa à parte que já se vale bastante, independente da variante, né? Então, primeiro caso seria identificar a letra monetária. A letra monetária, ela fica no centro da esfera armilar, então do reverso, né? Então, no reverso da moeda, a gente tem aquele globo, tem a cruz por trás. No centro desse globo, tem a letra R ou a letra B. Nessa já é uma dificuldade. Na maioria das moedas de 960, ele não aparece essa letra monetária, né? Mas temos uma regrinha ali, um pulo do gato, que dá para identificar, mesmo que não apareça ali a letra monetária, tem uma outra forma de se identificar a casa de cunhagem. Então, se é do Rio de Janeiro ou se é da Bahia. Seria o seguinte, ali na parte de baixo, ali, na base da cruz, quando a gente fala base da cruz, seria no reverso, então tem o globo no centro da moeda, tem a cruz, na parte de baixo seria o pé da cruz. Então, nas do Rio de Janeiro, ela possui um trapézio, então aquele formato ali, um formato geométrico, que é um trapézio, né? E nas da Bahia, ela é um triângulo. Isso em todas as moedas, inclusive em algumas moedas a gente, não sei se já ouviram falar, fala assim, a moeda é do Rio de Janeiro, mas ela é com o reverso da Bahia, ou vice-versa, o reverso do Rio de Janeiro. Então, justamente por causa disso, que foi utilizado daí um reverso que não era daquela casa da moeda, né? Então, muito raro, muito difícil de acontecer, mas essa regra aqui a gente consegue matar. Então, olhando a parte de baixo ali da cruz, se ela tem um formato de trapézio e ela é cortada, tem um cortinho ali que não formou o triângulo, Rio de Janeiro. Quando ela tem um triângulo formado certinho, é Bahia. Então, com essa, se não dá para identificar no centro da moeda, olhando pelo pé da moeda, a gente consegue identificar qual foi a casa da moeda que ela foi cunhada daí. Podemos partir para outra, João? Existe uma regra para se identificar
a posição da legenda das moedas, né? Isso foi criado já há muito tempo, já, né, pelo Lupércio, que ele fez um dos primeiros catálogos de variantes, né? E ele precisava achar algumas fórmulas para facilitar a identificação da moeda. Então, para fazer essa identificação, ele percebeu que a legenda na moeda ela sofria modificações. Então, através da posição de cada letra da moeda, ele conseguiu fazer uma identificação, só que ele precisava criar uma regra. Como que eu poderia fazer uma regra, então, para identificar como eu vejo e como que eu coloco no catálogo a posição da legenda para se identificar mais rapidamente uma variante? Então, foi feito ali, ele fez um desenho daí na moeda, através o primeiro ponto, que seria a primeira letra lá de cima, que seria o GP, seria o ponto abaixo dos 3 florões. Então, ali, ele traça uma linha reta, daí no centro da moeda, no bico do escudo, e através ali do determinado ponto, ali próximo ao último escudete, ele traçou-se ali um traço, né, até chegar que seria o ponto abaixo dos florões. Então, ele chegou no ponto abaixo dos florões e ele identificou o seguinte, que quando cruza aquela linha, ele fica no meio do G e do P. Então, a primeira identificação que aparece daí no catálogo para identificar a legenda seria GP. E nem sempre está dessa forma. De repente, fazendo esse esquema gráfico ali, de repente ele cai em cima só da letra P, ou cai em cima da letra G. Então, ele percebeu que dessa forma ele conseguia fazer um parâmetro também para identificar a legenda, daí, e com isso facilitar da identificação de determinada variante. O segundo ponto, que seria o PR, seria a linha que cruza, então, dali que chega até o ponto, seria no bico do escudo. Então, seria bem no centro da moeda ali. Cruzando bem no centro da moeda, ele viu o seguinte, que daí ele ficava também no centro, entre a letra P e a letra R. Então, seria o segundo ponto. Então, identificou o P e o R, então, da legenda. Então, parecia, quando a gente via pela primeira vez isso, é um bicho de 7 cabeças, mas essa é a regra daí para se identificar. E no terceiro ponto, como foi feito do lado direito, no lado esquerdo, o ponto, então, daí que se liga, daí o final daí no final do escudo, então, do brasão ali, dentro ali do brasão, né? Fazendo mesma coisa do lado direito, do lado esquerdo, ele tem um ponto abaixo também do valor 960. Então, fazendo na mesmo ângulo ali, da mesma forma, se chegou na letra N. Então, seria a terceira letra identificada. E há também, né, a diferença também de legenda, se de repente ele cai entre o E e o N, de repente cai na letra S. Então, essa posição da legenda, por isso que eu falei que a gente precisaria entender a legenda também, para entender o que seria aquelas letras. Isso quando você vê quem tem um catálogo de variantes, ou quem não tem, eu vou até arrumar algumas páginas para que cada um possa entender também o que a gente está realmente aprendendo aqui, né? São muitas informações, mas a maioria dessas informações tem no catálogo, algumas não tem. No catálogo, por exemplo, não tem essa identificação para se identificar dessa forma. Então, é tudo parte escrita, então é difícil de se entender. Os catálogos são antigos, alguns catálogos não têm. O primeiro catálogo do Lupércio é só identificação escrita, não tem fotos, então atrapalha muito a identificação, que você tem que entender realmente, né? Então, através da posição da legenda, chegamos no primeiro ponto, do lado direito, que seria o GP, no ponto central, que seria o PR, isso a gente falando dessa moeda de 1810, né? E o terceiro ponto, então, a gente percebe ali que é no sentido horário ali, né? E o terceiro ponto, a linha ali acabou saindo sobre o valor N. Então, a identificação das legendas que a gente vai ver no catálogo seria GP, PR e N. Aí, partindo para outra, Jonas?
essa identificação daí das pérolas da coroa, assim, num primeiro momento, a gente ouvir tudo essas informações e cair tudo, assim, eu sei que é muita coisa e teria mais coisas ainda para passar. Então, parece um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 7 cabeças, como eu falei, mas é tudo a experiência. Vai chegar uma hora que quem for se aprofundando no estudo de variantes, vai ali, vai pegando experiência, vai começando a olhar a moeda, em algumas moedas já vê, já sei que variante que é essa. E vou te dizer, até pessoas ali da sociedade, pessoas que conhecem, que colecionam moedas, alguns até não classificam a sua variante, que fala assim, nossa, isso dá muito trabalho, e passa para outras pessoas fazer essa classificação comum. Pessoal de leilão, normalmente, que não tem tempo ali para identificar cada uma, tem algumas pessoas que já entendem mais e fazem essa classificação de variante justamente por causa disso, porque demanda-se um tempo realmente de estudo. Não é assim, chegou essa variantal igual moedas que a gente vê normal. Então tem vários pontos ali que a gente precisa identificar para saber qual é a variante. Então por isso que de repente a pessoa aposta e fala assim, esse 960, vê para mim que variante que é. E é difícil, não é? Você tem que identificar vários pontos da moeda para se chegar na variante. Então não é só olhar na moeda, bater com a imagem ali, porque nem sempre temos as imagens de moeda 960 para comparar, né? Então, nesse ponto seria a identificação das pérolas da coroa. Eu estou passando alguns pontos que isso é o que está no catálogo de variantes. Então, você vai ver lá também essa numeração esquisita, 7.6, tracinho 4.4, tracinho 7.7, tracinho 4. No sentido horário também, primeiro 7.6 seria o seguinte, vocês estão vendo ali na coroa, ela é composta por pontos que a gente chama de pérolas, que seriam as pérolas da coroa. Então, do lado esquerdo, se vocês fizerem a contagem dos pontos, ele tem 7 pontos do lado esquerdo. E daí, só que do lado direito, vamos supor ali, dividindo a coroa, rasgando a coroa no meio. Então, seria a perolagem externa da coroa. De um lado deu 7 e do outro lado, se a gente contar, deu 6. Depois eu coloco essa moeda no grupo, a gente vai entender também ali, né? No segundo ponto ali, a gente está vendo aquele 4.4. Então, seria aquelas pérolas dentro da coroa. De um lado são 4, então no mesmo ponto do lado direito, se a gente contar lá, tem 4 também. Essa é uma pontuação que altera também de moeda para moeda, né? O terceiro ponto seria o terceiro arco da coroa, né? Ali coloquei do lado direito, mas a gente começa a contagem daí da pontuação, seria do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, se a gente contar a quantidade de pérolas, vai dar 7, e nesse caso ali bateu, dos dois lados acabou dando 7. E o quarto número, que seria só o número 4, seria as pérolas centrais da coroa, que nesse caso são 4 pérolas, né? Então, chegamos nessa numeração, então, dessa forma, o 7.6, o 4.4, o 7.7 e o 4. Isso quando a gente consegue visualizar daí quantos pontos que dá para contar da coroa. Então, o que acontece? Na classificação das variantes, são vários tipos de formas de você chegar naquela variante classificadas. Se der para ver ali a quantidade de pérolas, então, vamos pôr assim, que são confirmações que realmente é aquela variante. Então, você não vai ter dúvidas. No catálogo, vai ter ali quando você abre, por exemplo, identifiquei, 1810. Então, eu já vou abrir o catálogo no ano de 1810, como a gente já faz no catálogo normal. Então, ali vai ter a posição da legenda, aquela que a gente já identificou, e logo do lado vai ter essa posição de coroas, de pérolas da coroa. Então, se a gente conseguiu chegar naquele número da posição da legenda, conseguiu chegar na posição da coroa, a gente já percorreu um caminho enorme para se chegar daí em qual variante poderia ser aquela moeda.
Aí partindo para outra, Jonas. Amigo Edil, eu Oi. teria uma dúvida aqui, de repente ficou uma dúvida das outras Pode pessoas falar. também. Vou te mostrar aqui para você ver uma coisa. Tá. Vamos ver se a flechinha vai pegar. Tá vendo aqui? A flechinha tá pegando ou não? Tá vendo a flechinha não? Não tô, Jonas, tá muito pequeno você. Vê se tá conseguindo aqui. Isso, tá. Tá, ó. Aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu tá contando essa pérola aqui como a sétima, Isso, tá contando, né? começa a contar a pérolinha pequenininha lá de cima, Jonas. Tá, Você aqui, tá vendo, tá? você tá vendo ali uma pérola, dá para você ampliar ela aí, a coroa? Tá, aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma, né? Então, ele começa a contar desde a pérola, uma pérola pequena lá de cima. Tem outra aqui? Tem uma pequena lá de cima. Depois eu até coloco essa imagem lá no grupo, a gente pode até tirar essa dúvida olhando a coroa daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Certo? Então, daí aqui, você vê que lá em cima está dando 7. Isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, certo. Não, é 6. Não, você está certo. Só que é o seguinte, a gente vê essa numeração, por exemplo, seria um par. Então, por exemplo, eu tenho que pegar o par do lado esquerdo junto com o par do lado direito. Você está vendo que o primeiro lá está 7,6? Sim. Então, porque, por exemplo, as coroas, a numeração de coroas de fora da coroa, eu começo a contar pelo par. Então, primeiro eu conto as pérolas de fora. Então, as pérolas de fora da esquerda, ele tem 7. E realmente, da direita tem 6. Então, eu faço sempre a contagem por pares iguais, vamos por assim. Então, o primeiro que você está vendo lá em cima, está marcado como primeiro, 7,6. Tu pegou essa aqui com essa aqui. Isso, com aquela ali. Então, seria, igual eu falei, seria como se fosse dividir a coroa no meio e seria o espelho dela. Eu estou fazendo a contagem por espelho, na verdade. Então, eu pego, por exemplo, do lado esquerdo eu contei 7, se você contar, vai dar 7 realmente, do lado direito deu 6. Mas você está vendo ali que deu 7,6? 7 e aqui deu 7. Então deu certo, né? Isso. Só que do lado de lá, você viu que estranho? Que de um lado deu 7 e do outro lado deu 6. Deu 6, exato. Deu 6. Aí, por exemplo, já que você ampliou aí, na parte central, então, na parte interna ali da coroa, eu tenho 4 de um lado e eu tenho 4 do outro. Exato. Aí que seria o terceiro ponto, que seria o que a gente chama de arco interno. No arco interno, se eu contar de um lado, ele vai ter 7, do outro lado tem 7. E na frontal da coroa ali, aí o frontal da coroa é só 1, aí ele tem 4. Mas em alguns casos ele tem 3, ele tem variação também, essa coroa. Isso, maravilha. É uma fórmula que não foi eu que inventei, já existia. Então é uma fórmula utilizada e né, essa forma que ele através também da quantidade de moedas que ele estudou, ele viu que tinha essa variação. Então foi uma forma de ele fazer a identificação pela coroa também. Então ele sabe que a coroa 7,6, 4,4, 7,7-4 ali, ela só tem determinadas variantes de moedas. Então, através disso, ele consegue identificar que variante que é essa peça. Podemos passar para o outro daí? Tem alguma dúvida, Jonas? Ou não, para a gente tira também outra. Acaba hoje. Estamos nas últimas horas para você garantir o melhor plano da Brasil Paralelo e concorrer a um kit inédito com Moleskine e caneca da série Brasil, A Última Cruzada. Além da história em quadrinhos, O Último Imperador. Nova edição da série Brasil. Filmes, podcasts, análises, desenhos infantis, cursos e formações. Tudo isso com download offline, qualidade 4K nos originais BP e até 4 telas simultâneas para compartilhar com a família. O acesso total da assinatura Brasil Paralelo é algo único no Brasil. Não há nada parecido em toda a internet. Além de garantir todo o nosso conteúdo, quem assinar agora concorre também ao kit Brasil A Última Cruzada, que organizamos com produtos inéditos da BP, incluindo a caneca e o Moleskine oficial da série, e também a primeira história em quadrinhos feita pela nossa equipe, chamada O Último Imperador.
O streaming da Brasil Paralelo conta com filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e podcasts exclusivos. Tudo isso organizado em uma experiência para que você aperte o play sem medo. Sem medo de ficar horas procurando algo para assistir e não encontrar nada. Sem medo de perder tempo com um filme ruim. Sem medo de não entender a história. Além dos filmes disponíveis no app de TV e celular, liberando o acesso total, você recebe acesso aos cursos e formações da BP Educação. São mais de 90 cursos em áreas como ciência política, história, filosofia, arte e educação, incluindo as formas de governo na história e desconstruindo Paulo Freire. Assine agora a Brasil Paralelo e libere seu acesso à nova edição da série Brasil, A Última Cruzada, e as novidades tecnológicas que recém-lançamos, como o download offline, a resolução 4K e a reprodução de conteúdos enquanto o celular está bloqueado. Aproveite a promoção enquanto há tempo. São produtos inéditos e exclusivos que iremos sortear para quem assinar a BP até quinta-feira, 15 de setembro. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Para o Bradesco e para o Cirque du Soleil, primeiro vem a confiança, a criatividade. Bia, qual o saldo do cartão? A inovação. Primeiro vem a agilidade e 20% de desconto para nossos clientes. O Cirque du Soleil, assim como o Bradesco, não param de se reinventar por você. Porque entre nós, você vem primeiro. Dúvida tem bastante, né? Essa seria uma página de um catálogo, tá difícil até visualizar aí, mas depois eu até jogo no grupo. Seria a primeira página de um catálogo da data, da variante. Então é dessa forma que a gente, para identificar a variante, dentro do catálogo a gente vai eliminando, a gente vai por eliminação, na verdade, né? Quando, no primeiro caso ali, identificamos que é do Rio de Janeiro. Então, eu já abri o catálogo na seção ali, eu já peguei um catálogo que seria só do Rio de Janeiro. O catálogo, ele vai ali por período, igual o catálogo normal, então é por data, né? Então, eu já identifiquei ali que aquela moeda de 1810. Opa, então já eliminei todos os outros anos que eu não vou utilizar. Então, já sei que é 1810. Aí o seguinte, tá difícil até visualizar ali, mas ele tem algumas, ali, uma listagem de algumas coisas. Por exemplo, ele fala assim, a moeda, ela tem isso, 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 se for isso, ela é variante tal. Na segunda linha, a moeda tem isso, 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 se tiver, ela pode ser a variante tal, tal e tal. Então a gente vai por eliminação, por isso que quanto mais elementos tiver na moeda, é mais fácil de identificar. Por exemplo, no último, na parte central, ali para cima da estrela, tem lá uma identificação, por exemplo, a palavra et da legenda, com 2 pontos. Então, ele já deu ali que se a palavra et com 2 pontos, a única variante que ela pode ser é o 27. Ele já mata e já te fala que aquela variante é a variante 27. Então, no caso ali, a gente chegou, já que é do Rio de Janeiro, que é do ano de 1810, e tem uma informação ali, na parte de cima, que o frontal da coroa, ela tem 4 pérolas. Então a gente contou ali na coroa que tinha 4. E ele já dá ali que a frontal da coroa com 4 pérolas, ele dá uma numeração de sequências, o que pode ser. Então eu vou ali marcar no papel e falo assim, opa, então eu já elimino, por exemplo, de 50 variantes que tem, eu já faço a eliminação, eu já sei que aquela variante é tal, 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 tal e tal. Só que daí na parte de baixo ali já tem outra coisa também. Então, na parte de cima, seria um índice dali para identificação, para fazer algumas eliminações, né? Isso num catálogo de variantes, né? Então, quanto mais informação eu tenho de legenda, de posição, de alguma coisa ali que se consta daí no catálogo, opa, eu vou identificar, então, de repente eu vejo lá, DG, o D sem
sem ponto, então eu vou correr essa listagem, opa, peraí, já identifiquei. Ele pode ser variante tal, tal, tal e tal. Já vou fazer Então, a gente trabalha por eliminação daí, né? O que pode ser, o que não pode. Por exemplo, daí, então, vimos lá, o frontal da coroa com 4 pérolas. Pô, já tem uma linha ali que eu já tenho uma quantidade ali que eu já eliminei um monte. Só que na linha de baixo ali, posição da legenda. Então, olha, interessante, tem ali GP, PR e o N. E ali está matando, já que só tem o 23 ou 40. Então, aí é o seguinte, concluímos então que só pode ser a 23 ou a 40. Então, a gente já marcou ali do lado do papel, peraí, então tem que ser essas duas. Então, o que a gente faz? Aí eu vou na 23 e eu vou na 40 do catálogo e vou fazer essa eliminação, mas em algumas ali, ó, por exemplo, ali na quarta linha, por exemplo, se ela bater aquele risco que eu fiz cair no G, no PR e no N, ele já vai cair na variante 6. Então, ali, só desce um pouquinho mais, Jonas, só para exemplificar isso que eu falei. Subir mais um pouco. Para baixo ali da estrela. É lá no final, no pé da página daí. Isso. Pode ampliar aí, nesse ponto aí. Perto da página. Aí a gente vê o seguinte, que, por exemplo, se a gente conseguir, aí identificou a posição da legenda, você viu que diminuiu mais ainda. Então, são menos variantes para a gente identificar. Então, se a moeda tiver legalzinha ali, bem cunhada, e de repente tiver ali, ó, por exemplo, na segunda linha mesmo, se bater no G, no P e no EN, opa, só tem uma variante, então só caiu naquela variante. Aí eu vou naquela variante para saber se só tem um reverso. Se aquela variante só tiver um reverso, que o reverso ali a gente identifica pela letra A, B, C, D e por aí vai até quantas que foi cunhado no reverso, né? Então, mas ali se a gente por isso que algumas variantes são fáceis de identificar, outras já são um pouquinho mais difíceis, que tem uma quantidade maior de variantes dentro daquele ano. Mas ali, identificando a legenda, eu já consegui fazer por eliminação, em algumas moedas eu já consigo fazer uma classificação fácil, né? De repente eu tenho uma moeda lá de 960 e lá eu fiz aquele risco ali, caiu no G, no P e o EN. Então, não, só tem uma variante dela, né? Então, por isso que algumas é mais difíceis, outras é mais complicado, e quanto mais elemento a gente tiver ali da moeda, a gente vai chegar com 100% de certeza que realmente é aquela legenda. Então, classifiquei a posição da legenda. Depois eu vou olhando eu já sei, por exemplo, que por exemplo, nessa moeda específica, ela é o 23 ou 40. Na listagem de cima, daí, de repente, eu vou procurar lá o 23 e o 40, para ver se tem algum outro elemento também que bate nessas duas variantes, né? Então, por exemplo, se eu percorrer aquela lista aqui na parte de cima do índice desse determinado ano, de repente eu vou começar pelo 23, daí eu começo a procurar lá naquela listagem, aonde que está o 23? O 23 ele caiu aqui, tem que sobe um pouco, só um pouquinho, Jonas, essa folha mesmo. Porque, por exemplo, identifiquei, então eu consegui identificar nessa moeda que ela é variante 23 ou 40, só que nessa parte de cima, daí ela tem outras informações da legenda que de repente eu posso conseguir bater com essa informação. Então eu vou procurar lá, se eu comecei pelo 23, eu vou procurar o 23 ali nessa sequência de numeração que ele colocou. E daí eu vou ver na frente, ele remete ao quê? Da legenda. Então, ele tem algumas informações, por exemplo, tá ali, 1810 com algarismos grandes, o S sombreado, um ponto depois da letra tal sem ponto. Então, eu procurando, daí já identifiquei que é a 23 ou 40, mas eu vou procurar outras informações para me ir eliminando, para chegar que se é na 23 ou se é 40, porque se de repente tiver alguma informação ali também, na parte de cima, que bate com a 23
e que é diferente da 40, opa, já matei. Então já vou por eliminação, eu não vou precisar entrar na parte de dentro. Então, às vezes, para classificar a variante, só por esses, eu entendendo daí essa numeração, eu já consigo chegar daí na variante logo de cara ali. Às vezes a gente dá sorte e consegue fazer isso. Deu passada aí, Jonas? Estou dando uma pincelada, só que são muitas informações, né? O que acontece? Eu fui na primeira, poderia ser a 23 ou poderia ser o 40. Nessa moeda deu até sorte de ela se identificou como sendo a 23 já de cara. O que acontece? Quando eu abri na 23, ele deu aquela, pode ver até na parte de cima, abaixa só um pouquinho, Jonas, e amplia essa página de lado do catálogo. O que acontece? Então, aquela numeração que a gente chegou na numeração da legenda, seria o GP, o PR e o N. Então, aquele primeiro. E é interessante, o catálogo não exemplifica isso, né? Que a gente precisa chegar nesse número. Então, aquele primeiro número ali do anverso, GP, PR e N, é aquela posição que a gente chegou da legenda. Do lado, a gente tem o 7.6, 4.4, 7.7 e o 4, que seria a identificação ali da quantidade de pérolas da coroa. Então, a gente já chegou naquilo que a gente queria. Então, se chegou na identificação que a variante era essa. O que acontece? Conseguimos chegar, então, o anverso. Pô, o anverso é o 23, então consegui matar. Se eu for daí no 40, eu vou bater essas informações e vai acabar não batendo daí, né? Então, só que é o seguinte, por azar nosso, o 23, ele foi cunhado com 2 reversos diferentes. Então, identificado na parte de baixo, então, conseguimos achar que seria o anverso 23, mas ele tem 2 reversos. Alguns tem 3, alguns tem 1 só, então a gente já mata logo de cara. Aí funciona aquela parte da gente entender a posição, a legenda, o que é cada nome de cada parte da legenda, né? Então, ele faz ali, ele tem 4 linhas na parte de cima e 4 linhas na parte de baixo. Então, ele dá algumas informações, tipo assim, a sua moeda possui isso. Se possui, é a variante A. Ela tem isso. Então, ela deu ali 4 pontos de checagem da moeda ali, que isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque são várias coisas, a gente tem que entender o nome de cada parte ali da legenda para poder entender ali nessa parte. Então, essa seria já uma outra aula, senão a gente ia ficar maluco, né? Só que acontece o seguinte, essa variante, no caso que eu coloquei, é a 23A. Aí, do lado direito ali, ela tem as iniciais C, que seria na 23A, e na parte de baixo é o RR. Então, a variante 23A é uma variante C, é uma variante comum. Pode baixar um pouco, Jonas, só para exemplificar ali, que eu estou falando do lado direito daí dessa tabela, que seria o grau de raridade daí dessa moeda, né? Então, se a moeda ela é a variante 23 com reverso A. Nesse reverso A, no caso, ela deu azar que é um reverso comum. Mas se fosse, por exemplo, se na parte de baixo ali seria o 23B, que ele também faz uma série de perguntas. Se existe um ponto perto da esfera, em tal local ali, então começam a ser umas perguntas. Se eu identificasse que essa moeda fosse ali a variante 23B, ela seria uma moeda RR, seria uma moeda muito rara. Então, ela caminha muito próxima às variantes, né, de moedas. Então, conseguimos identificar uma variante 23, aí entramos daí na seção, na página, que seria dessa variante 23, e a gente viu que tem 2 reversos. Então, chegamos no reverso 23A, que é um comum. Se fosse o reverso B, 23B seria um reverso raro. Muito raro ali, RR, então classificado dessa forma. Então, é dessa forma que a gente vai vendo
identifica a variante e se identifica a raridade das moedas. Isso é uma pincelada muito rápida, né? A gente vai ainda entrar nas outras aulas a fundo, como identificar daí esses outros pormenores. Por isso que eu falei, de repente a gente tem sorte de identificou a legenda, identificou a coroa e chegou, já bate de cara, já mata de cara, consegui chegar nessa variante, só que nem sempre é assim, às vezes caiu nesse caso, por exemplo, que tem duas variantes do reverso, então tem outra, a gente vai chegar numa outra tabela para entender, para chegar na moeda que a gente está buscando. Então, são vários passo a passo até a gente chegar, e de repente o passo a passo de algumas, no segundo passo ali já acabou, já identifiquei. Algumas não, algumas a gente vai no passo a passo, 4, 5, até chegar na variante que a gente quis chegar ali. Então, é questão de sorte, né? Às vezes você bateu ali, até quem classifica a variante, de repente olha a moeda e fala, isso daqui eu já sei que é a variante tal. Então, tem uns assim que consegue já identificar dessa forma. Outras não, outras você tem que ir lá ver, de repente não dá para contar os pontos da coroa, então você tem que começar a entender a legenda, ver se você consegue identificar outro ponto. Tem variantes ali que o colecionador fica tempos ali para tentar achar, para identificar qual que é a variante daquela moeda. Tá podendo passar, Jonas? Aí não tem condição de guardar, mas eu só queria dar uma pincelada, até já estouramos o tempo nosso, né? Só queria dar uma pincelada, por exemplo, esses nomes que vão... nesse último passo de classificação da variante, quando a gente já passou pelo passo da legenda, passou pelo passo da perolagem, e se de repente tem mais de um tipo de variante para a gente identificar, então a gente tem que começar a saber o nome de cada parte, porque eu falo assim, saber o nome, porque ali de repente o autor ali do catálogo ele vai pedir algumas informações para se chegar naquela variante. Então de repente ele vai falar, o globo da cruz tem tal coisa, o arco, o forro da coroa tem tal informação. Então ali eu não vou falar agora sobre o nome de cada uma dessa parte, mas sabendo esses nomes, por exemplo, a parte de baixo ali, o diadema da coroa, que seria aquele arco na parte de baixo da coroa. Então, tem várias informações ali que a gente tem que ali entender para poder chegar daí na classificação 100% de uma variante. Como disse, às vezes o passo a passo ali a gente já chegou num determinado ponto ali que já conseguiu identificar a variante. A variante é 23A, não tem o que pôr. Mas assim, você conhecendo até cada nome ali que compõe ali, e foram nomes colocados ao longo do tempo também, você vai ter também uma certeza. Cheguei na 23A, mas peraí, o que ele fala que é a 23A? Ele fala que o bico tal, o arco perolado é tal, o losango é tal, então você vai confrontando as informações, você fala, realmente, essa daqui mesmo. Então, se você tinha alguma dúvida na classificação daquela variante, sabendo o nome que está ali no catálogo, você vai começar a fazer a confrontação dos nomes daí. Vai podendo partir para o outro, Jonas? Aí seria só para mostrar, né, para a gente ficar maluco, que a gente vai chegar numa aula e vai destrinchar o nome dessas informações, e tem nome ali que você não vai conseguir nem guardar, né? Já tem até no catálogo, já está ali aquelas informações. Então, quando não é sempre que vai bater aquele nome, por exemplo, um determinado nome que o autor usou para identificar alguma situação ali, para identificar a legenda, então a gente precisa saber onde está aquela informação, se é do reverso, do anverso, e onde está, para a gente ir lá confrontar daí para ver se aquela informação que ele está colocando está batendo com aquilo que a gente acha que né? Então, só para a gente ter uma ideia, essa é a legenda completa daí, então não é só o reverso, não é só a legenda, cada ponto ali da moeda ela tem um nome, justamente para o autor conseguir passar a posição da legenda, seja alguma informação ali
do que ocorreu no cunho, para ele poder identificar qual que é aquela variante. Então, essas informações são complementares daí para se identificar uma variante daí. Tá podendo passar, Jonas? Isso seria só para mostrar, porque não dá para entrar agora, né? Basicamente, os dois catálogos utilizados pelos colecionadores para identificação das moedas seria o Rio de Janeiro e seria a Bahia. O primeiro catálogo seria o catálogo ali que a gente fala, o catálogo do Rebouças, seria esse capa preta. Esse capa preta seria o catálogo das moedas da Bahia. A Bahia foi cunhada menos moedas, mas onde tem as variantes mais caras, vamos por assim, mais raras, mais procuradas. Tem uma quantidade menor, são menos moedas da Bahia, né? E o catálogo utilizado é esse capa preta, que seria o catálogo descritivo dos 960 da Casa da Moeda da Bahia, que seria o Rebouças. Rebouças é ele faleceu recentemente, né? É aquele colecionador que ofereceram um apartamento na troca de uma moeda. Então foi ele que fez, junto com o Serrano, né? Eles fizeram esse catálogo de identificação de variantes do 960 réis da Bahia. E tem o Lupércio, daí, o Lupércio Ferreira, também falecido, né? Que é a classificação das moedas do Rio de Janeiro. Então, são dois catálogos diferentes. Quando a gente identifica daí se a moeda da Bahia ou se a moeda é do Rio de Janeiro, se remete a esses dois catálogos. Do Rio de Janeiro. Então, vou pegar o catálogo do Lupércio. Da Bahia. Então, catálogo Rebouças. Então, às vezes, a pessoa até identifica ali no leilão a variante 3A do Rebouças. Então, a gente sabe que é uma moeda da Bahia, que é o primeiro catálogo. Ou, quando é do Rio de Janeiro, é esse segundo catálogo. Por isso que, de repente, a pessoa fala, eu tenho esse 960, classifica para mim. Então, a pessoa, nossa, cresce o olho, porque a classificação de variante não é tão simples assim. Então, remete-se a esses dois catálogos, tem outros catálogos, mas o básico ali, utilizado, seria, quando a gente fala de classificação de variante, padronização de numeração, são esses dois catálogos utilizados. Então, a gente fala, quem coleciona variantes, até fala, nossa, a variante custa caro, tal, o pessoal paga bem, tal, porque o colecionador de variante seria um nível superior, é o último nível ali de coleção, a última fase do jogo ali, vamos pôr assim, né? Que a pessoa já colecionou por data, já colecionou por reinado, chegou... colecionou por data, tem todas as datas, o que eu faço agora é colecionar variante, que é uma quantidade enorme, e tem quem faça a coleção por variante, se remete a esse catálogo, então, né? Por isso que aí tem aquela variante mais escassa, mais rara, tal, com essa identificação que a gente vai chegar. Não é fácil, realmente é difícil. Eu dei uma pincelada aqui só na colônia, falei em 1 hora, foi 1h30 para a gente fazer um resumo do inicial ali, para a gente entender o que é classificação de variante, né? Na próxima aula, vamos falar daí sobre a identificação das bases, seriam as moedas utilizadas ali, então, como base das moedas de 960, e a gente vai entrar também nas moedas do Reino Unido, seria um período ali de regência, que seria o Reino Unido, né, no Brasil, né, sobre o reinado de Dom João VI, né, reinado de Dom João. Mesmo Dom João, que estava na colônia, que era príncipe regente, ele se tornou rei e ele transformou ali, criou-se o Reino Unido, Brasil e Portugal, né. Então, são uma moeda que sofreram modificações ali, um pouco diferente do que a gente aprendeu hoje, né. Parece um bicho de 7 cabeças, como eu disse, é um bicho de 7 cabeças, mas são algumas informações, você vai estar utilizando também outras moedas, né, então, variantes tem outras moedas também, então, espero que vocês, né, tenham assimilado, são muitas informações, né, então, assimilado algumas informações ali que eu passei, e no próximo a gente vai tirando dúvida, vai conhecendo as outras moedas, o Jonas vai deixar o grupo aberto ali também, quem tiver dúvidas, vou colocar algumas informações ali que foi passado aqui, até não disponibilizei porque são muita coisa,
tem pessoas ali que vai falar, nossa, isso não é para mim. Mas é interessante você saber, né? Até para você poder entender quando tiver aparecer à venda ali uma moeda variante tal, a gente poder identificar o que é aquela moeda, né? E outros vão ali, vão seguir, eu quero saber realmente, então vou atrás desses catálogos, tem esses catálogos para vender, já são mais difíceis, né? Porque são fora de tiragem, vou por assim, os dois autores já são falecidos, né? O catálogo da Bahia, ele tem foto das moedas em preto e branco, mas já o catálogo ali do Rio de Janeiro é só o descritivo, são 2 catálogos, né? Esse catálogo, o vermelho, que seria do Lupércio, a SNB republicou, então ele é mais fácil de ser encontrado. O outro dá para se encontrar ainda, mas ali não adianta a gente, quem for continuar realmente... eu quero só aprender, ver as aulas legal, tal, tranquilo, a gente vai estar aqui, vai estar ensinando, todo aprendizado ali acho que é válido, né? Eu quero continuar, então, aí vai ser um outro módulo que a gente vai a fundo, daí é quando a pessoa realmente está com o catálogo em mãos, comprei os 2 catálogos e tal, aí já seria um outro módulo ali, porque isso é muita informação, eu já joguei um monte de informação, eu sei que já parece ali, né, nossa, difícil e tal, isso é fase, né, qualquer coisa do aprendizado que a gente tem na vida, num primeiro momento é difícil, a gente vai assimilando, com o tempo vai se tornando fácil até, né, então a gente vai vendo que, era isso, era dessa forma, então vai facilitando, então seria isso, né, tentei passar em 1 hora, acabou passando o tempo até mais, e se eu fosse falar aqui muito mais coisas, eu sei que alguns têm dúvidas, então por isso que a gente criou o grupo daí também, para a gente tirar algumas dúvidas, né? Então qualquer dúvida que a gente tenha, pode colocar lá, está disposto ali a estar respondendo, e na semana que vem a gente, no mesmo horário ali, a gente vai estar falando sobre um outro ponto daí também. Bom, pessoal, essa foi a primeira aula aí comigo e Edil, então vou abrir o grupo agora lá. Vocês podem fazer suas perguntas, só que o grupo é somente do curso, tá, pessoal? Não é para postar figurinha, nada, é somente dúvidas do curso. A gente tem nosso outro grupo lá para isso, tá? Aí o Edil vai passando as coordenadas também lá. Eu vou abrir agora. Obrigado, Edil, Deus abençoe. Olha, sensacional. Para mim, assim, me esclareceu, me abriu minha mente, muitas coisas. Estou adorando. Obrigado. Não sei se consigo responder hoje, mas vai jogando lá que, tendo um tempo, eu vou respondendo daí. Sem pressa, pessoal. Bota a pergunta lá e quando o Edil sobrar tempo, ele responde lá, tá? É isso. Gratidão aí, gratidão, amigo Edil, nós agradecemos. Deus abençoe. E fica à vontade, né? O grupo é aberto, né? Então, o Jonas colocou lá, de repente, isso é muito para mim, não consigo. Eu até, tudo na nossa vida é perseverança. O que a gente vai aprender, qualquer coisa que a gente aprende, não se usa só na numismática. A gente, que acontece? Eu prestando atenção nas moedas, por incrível que pareça, você começa a prestar atenção no seu dia a dia, nas mínimas coisas do seu dia a dia, você começa a perceber que nada é igual, tem modificação, um móvel, uma cadeira, você começa a perceber, fala assim, olha, que legal, né? Não tinha prestado atenção nisso. Então, isso também vai te incentivando a olhar o mundo, olhar as coisas de outra forma. Então, você pega uma caneta e fala, caneta que é diferente, né, da outra ali. Então, essa diferenciação que ocorre na moeda, ocorre no nosso dia a dia também. Sem perceber, você começa a perceber umas diferenças no nosso dia a dia. Isso que é interessante. Isso aí. Não começo a falar demais, o Wagner já fala que eu sou falador, então... Isso aí. Até mais. Durma bem a noite toda para vencer batalhas o dia todo com o novo Always Noturno.